Olá, boa noite a todos. Minha querida Valéria também, que a gente está fazendo uma live agora, gratidão, né, por estar aqui. A Thelma também, sejam todas bem-vindas a essa live, né? É o Circuito de Filmes. A cada quarta-feira a gente escolhe um filme para poder a gente ter aprendizados. O Odilon também seja bem-vindo. Então, a cada semana, um filme para a gente poder listar os aprendizados e começar a relacionar isso no nosso dia a dia, colocar em prática isso. Mas por que a questão de ser filme? Porque a questão do filme é uma questão lúdica, é uma coisa que as pessoas gostam de assistir. Então, dentro do coaching integral sistêmico, né, tem a questão do sentimento, pensamento e comunicação. E o filme entra com uma questão do sentimento, né, um dos pilares para a gente mudar uma crença. Então, através desse sentir, né, do filme, a gente tem essa possibilidade, dentro dessas três, de estar mudando crenças também. Então, seja pela vivência do personagem, né, o ator principal, alguma situação, você se vê naquela situação e poder, de fato, pensar, imaginar como você agiria naquela situação. Então, que essa live seja de aprendizados, que essa live ela está na 14ª semana. Então, já junto com a Cris, né, Cris Henriques, ela é jornalista, né, ela gosta de filmes, então ela vai estar junto com a gente também nesse circuito. E o filme de hoje é Divertidamente, onde esse filme ele vai trazer uma forma da gente enxergar a questão das emoções, né, como a gente fica imaginando como funciona a mente da outra pessoa, né? Então esse filme traz essa possibilidade que a gente tenha essa visão. E aí vocês vão perceber que esse filme, né, a história de uma menina, que aí o filme mostra, né, é um animado, né, desenho animado. Ele mostra desde o início, né, do nascimento, todo o processo do nascimento, a convivência com os pais, a questão da escola, né, a ida, as vivências, como isso ele vai impactar na construção das memórias, porque vocês vão entender que através das emoções essas memórias são construídas. Então isso vai facilitar que a gente possa ter essa memória de curto prazo, de longo prazo, construir como a gente responde, reage a cada situação. Vocês vão perceber que cada bonequinho, né, cada bonequinho é uma emoção. Tem a alegria, tem a alegria, tem o nojo, tem o medo, tem a questão da tristeza. Então todas essas emoções, né, o medo, raiva, todas essas emoções, elas vão estar ali, vai ter momentos que eles vão estar, né, a tristeza vai estar comandando, a alegria. Só que você vai ver durante o filme, né, vamos dizer assim, que a maior parte do tempo quem está é a alegria. E a gente pode cair nessa situação, se a gente for colocar no nosso dia a dia, que a gente acha que a tristeza é algo ruim, que a raiva é algo ruim. E vocês vão entender dentro do filme que não existe emoções ruins. Emoções, elas precisam ser colocadas para fora, elas precisam ser expressas.
Então, a Isabel, seja bem-vinda. Então, vocês vão entender que cada emoção, ela cumpre uma função. Todas são importantes. O que pode começar a não funcionar bem, por exemplo, se você o tempo todo quer ficar alegre, por exemplo, no intuito ou na intenção, achando que está o tempo todo alegre, talvez, e talvez negando uma situação, talvez você até esteja triste. Então, se você está triste, então chore, né? Se você está triste, vivencie o choro, né? Então, essa coisa de cada emoção tem a sua importância. Cada emoção tem um papel. Então, na criação, a Cris já chegou, Cris Henriques. Então, dentro da criação das memórias, a questão desses estímulos, como uma das coisas que dentro do filme a gente vê, é a questão que cada estímulo que a gente tem, que é a questão do amor, da atenção, alegria, né? Tanto positivo como negativamente, isso vai formar uma memória. Vai formar uma memória e isso vai ser guardada dentro de você. Então, dentro dessa construção do ser humano, as emoções, as memórias são importantes. Eu vou estar chamando a Cris. Oiê! Boa noite a todos. Eu me identifiquei com o filme. Meu nome é Cris Henriques, para quem não me conhece. Você, se está aqui, é porque já conhece um pouco do nosso circuito de filmes, que foi criado por aquele meu colega ali, do outro lado, que é o psicólogo. Eu sou a parte da memória mais engraçadinha, a mais gaiata, mas que consegue chegar com a mensagem para todos vocês. E se alguém tiver na dúvida perguntando, mas quem é esta criatura que está do outro lado falando? Sou eu, Cris Henriques, jornalista, estudante de Direito e engateando na área de medicina veterinária. É uma pessoa que não saiba o que quer, é porque tem aproveitamento de todas as memórias, de curiosidade, de procurar saber, de viver aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado. Né? A gente, por mais que a gente estude, a gente nunca sabe nada. Então vamos buscar usar um pouco das nossas memórias, vamos utilizar dessas memórias para guardarmos as coisas boas do passado e vamos pegar também, criarmos uma nova memória daquela que a gente vai colocar só coisas boas depois de ter aprendido tantas coisas positivas nesse circuito de filmes criado por Whindersson Coach, psicólogo, cara que está aí começando a mudar um pouco o sistema, viu? Abraçando uma causa de uma forma muito nobre e com muito humor e muita inteligência. O humor fica por minha parte, a inteligência fica por ele e a gente vai levando. Então, assim, né, o Divertidamente é uma forma bem lúdica, né, da gente aprender, né, como é que funciona essa parte das emoções, a parte da memória, né, até a questão do inconsciente, o subconsciente, né, aquela parte escura, né, lá do filme. Então, assim, né, a história da menina, né, que ela está numa cidade e acaba, em algum momento, ela se mudando. E isso, de um jeito, né, de outro, mexe, né, com se eu não me engano, ela está uma criança ou está no início ali da adolescência, se eu não me engano. Mas isso muda todo um contexto, né, amizades. Eu acho que é dos 9 aos 14 anos. Ou é dos 9 a 12 ou dos 9 a 14. Eu fiz então, assim, muda. Eu fiz a lição de casa. Então, ela muda todo o contexto, as amizades, né, a questão de cidade, os costumes. Então, muda tudo isso. E ela sempre, né, sendo, vamos dizer assim, nessa parte de alegria, né, o tempo todo. Tem a parte de alegria, onde você vê que o bonequinho da alegria estava uma boa parte do tempo assumindo o controle, né, na mente da menina. Então,
Você começa a entender aí que até quando ela chega lá na outra cidade, ela está triste, mesmo assim se sentindo triste, ela cria uma situação para que tudo, né, continue bem. Então essa coisa do fingir que está tudo bem, né, pode, né, vir causar algumas questões, né, no caso... Não, é que meu amigo ele é bonzinho. Eu é que sou eu é que chego assim e falo assim, pá! Olha só, pode não. Quando você não está bem com você, você só unicamente engana a você mesmo. É como se você estivesse tomando um paliativo. Você sabe o remédio, mas por medo, por receio, por dúvida, por pensar com o que o outro vai achar, de você se mostrar frágil, de você se mostrar em algum momento sensível, mais do que o que a pessoa externamente lhe conhece ou acha que lhe conhece. Então aí você finge que está tudo bem. E esse fingir, você está se distanciando cada vez mais de um momento de você aproveitar a oportunidade e pedir ajuda a alguém. Sabe? Esse fingir que você está bem só vai enganar a si próprio, porque quando alguém te conhece de verdade, seja um amigo, seja uma pessoa que não seja tão próxima, mas tenha um olhar sensível, ela vai saber olhar para você e ver que você não está bem. E educadamente ela vai chegar para você, que não é o meu caso, e vai dizer assim para você, tá tudo bem? Aí, já no meu caso, eu sou assim, e aí, amiga, tudo jóia? Olha, se precisar, estou aqui. Eu já estou dizendo que se ela precisar, eu estou aqui, sabe? Eu já estou me fazendo presente na vida dela naquele momento. Por quê? Porque fica mais fácil. Você, quando é solícito, fica mais fácil de você ofertar a ajuda e até mesmo você mostrar à pessoa que você está ali para ela, que você está ali por ela, sabe? Que você está aberto a ajudar. Agora, quando você chega assim, passa educadamente e fala assim, tudo bem? Esse tudo bem, automaticamente, seja por educação ou por qualquer outro motivo, a pessoa vai dizer, tudo bem. E tá segurando aquela... Eu esqueci o nome daquele... Tem um negócio pesado que a gente coloca... Desnavio? Ou eu esqueci. É uma âncora. Não, não é a âncora, não. É o outro. É um negócio assim... Eu esqueci. É uma peça que você carrega assim no peito. Eu esqueci o nome. Depois eu vou voltar para achar esse nome aí. E aí você segura, vamos botar assim, um bloco no seu peito. Certo? Aguentando, abafando algumas dores, abafando. César, amor, querido... Beijo. A gente fica assim, abafando dores, criando, aumentando cada vez mais as mágoas e fazendo com que abra brecha da memória da tristeza entrar e desenvolver N problemas. Um deles, a depressão, que está aí a causa batendo na porta de todo mundo. Eu não sei se eu estou adiantando o assunto, mas meu amigo ali, né? Ele fala assim muito... carinhosamente, eu que desço a pancada, então aí eu tô já. Mas, né? Mas, contudo, qualquer pessoa que tiver problema, até mesmo aqui na live, pode chegar e chamar a gente no cantinho. Eu sempre, todas as vezes, o Odilon tá aí de testemunha, eu sempre digo, gente, se vocês precisarem conversar, pode chamar a gente para conversar. O Whindersson, ele é a parte profissional. Ele é um psicólogo e ele é um treinador. Ele é o coach. Então, ele pode chegar para você e te dar uma pincelada. Certo? Às vezes, a gente não está bem financeiramente. Mas, meu amigo ali, ele deve ter aquela compensaçãozinha de chegar assim e te dar um caminho. Certo? Porque eu também não vou deixar meu amigo falindo. Mas, porque todo mundo tem problema, né? Então, aí o que acontece? Mas ele vai te dar uma luz, ele vai dizer assim, olha... Continue vendo os nossos circuitos. Quem sabe a gente não toca naquele assunto que vai desenvolver algo ou te dar... Porque no filme dá como memórias. Eu não enxergo como memórias, eu enxergo como gatilhos. Pode ser memória e pode ser gatilho. Por que gatilho? Gatilhos são memórias guardadas que algo que você tem ali dentro de você que vai, despertar aquilo em você. Então, o gatilho é um gatilho da saudade,
né? É um gatilho da tristeza. Você vê que ela estava aí, em algum momento, o filme passando. Gente, só está aparecendo a galera do jornalismo. Uhul! Você vem de lá, tem aquelas memórias, e aquelas memórias elas vão receber algum gatilho que vai fazer com que você sinta algo, né? Te remeta a algum sentimento, seja de saudade, seja de mau humor, de ódio, de carinho, não é isso? Vários, de alegria, né? E a vantagem, o interessante da memória de alegria é que a alegria, ela vive em descompensação com a tristeza. Você vê que a tristeza, toda hora quem assistiu o filme, vai lá e faz um desastre. Eu já tinha matado a tristeza, mas a tristeza é importante para a vida da gente, porque a tristeza toda vez... Assim, é importante a gente enfatizar porque a gente pode vir a negar alguma emoção, querer excluir uma emoção. Por que a gente quer fazer isso? Porque a gente acha que é ruim aquela emoção. Por exemplo, a questão da tristeza. Então, o embate maior foi que a alegria e a tristeza ali. Então, a alegria, o tempo todo, querendo excluir a tristeza. Só que, nesse excluir a tristeza ela tem uma importância no momento do choro, né? O acalmar, talvez, a alma, né? A questão do suportar os problemas. Então, no momento que a gente tem que ficar atento a isso. A gente começa a querer excluir, a negar aquela emoção, isso vai mexer na dinâmica total da situação, das suas emoções. A questão do medo, por exemplo, a Cris acho que caiu. Então, a questão do medo, né? A gente acha que o medo é ruim. Não, o medo ele cumpre uma função. Qual é a função? De proteção, de segurança, de nos alertar de um perigo iminente. E aí o que começa a ser um problema? O medo excessivo. Então isso que causa o problema, não a questão do medo em si. Então, ficar atento à raiva. A questão da raiva. A gente acha que a raiva é ruim. Ela é ruim no momento que a gente não canaliza de forma correta, porque a raiva ela pode ser uma força para você fazer alguma coisa, para você iniciar um projeto, para você está numa situação que você não está suportando mais e você quer mudança. A raiva te ajuda a sair desse lugar de conforto, de zona de conforto, uma indignação. Então, a raiva ela pode ser prejudicial no momento que você pode quebrar as coisas, ou então agredir alguém, ou falar, né, a questão da agressão verbal. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Então, não é o sentir a emoção que é ruim, né? E cada uma tem a sua importância. É importante a gente entender que ali dentro da cabeça, né, da menina, cada um tem a sua vez de controlar a parte do controle lá. Cada um tem a sua vez. Então, se um controla, o outro fica em espera. É a mesma coisa. Para a alegria vir, de fato, você vivenciou a tristeza. Então, eu vivencio a tristeza e aí eu me abro para a alegria. Mas sabe o que eu olho, Whindersson? Que a tristeza, ela vem com o intuito de ponderar. Tá ouvindo? Senão, isso. Ela vem com o intuito de ponderar. Por quê? Porque a gente não vive a vida toda, o tempo inteiro, alegre, nem feliz, nem satisfeito com tudo. Né? Nós vivemos por degraus. Hoje a gente sobe naquele degrau, aí tá legal, tudo hoje foi maravilhoso, o dia foi produtivo, mas tem outros dias que, se pudesse, não sairia da cama. Eu acho que a tristeza ela vem com esse intuito de ponderação. Da gente,
ter um momento de dizer, não estou triste, porque não consegui isso, mas entra aquele momento de alegria, que é a satisfação de algo que a gente conseguiu, seja anteriormente ou em algum momento de nossas vidas. Entendeu? Então, assim, ela vem mais com o intuito de ponderação. Eu acho que a tristeza não deve só colocar, a raiva não deve ser postulada somente como uma mola de alicerce, de vamos subir, vamos, ai, vou saltar, sabe? Eu acho que a tristeza, a raiva, ela pode causar também muitos problemas, despertar muitos problemas com nós mesmos. Por quê? Porque você pode ficar com raiva até de algo que você fez, e o que acontece? Você ficar com aquela raiva, porque, eu fiz isso, não foi legal, e agora eu não sei como voltar atrás, eu não vou ter como resolver, e você vai ficar remoendo aquilo, e depois, com isso, vem a insatisfação, vem a decepção, e você fica amuado. Você fica preso naquele sentimento de revolta e não procura a saída. Porque você fica então, aquilo. A raiva em si, ela não é ruim. O que é que causa, talvez, alguns transtornos, algum momento eu possa aprender, ou então expressar de uma forma descontrolada. Então, o que eu quero enfatizar? A emoção em si, ela não é ruim. A raiva em si não é ruim. Entendeu? Eu acho que a raiva toda positiva, quando fica com raiva, não presta. Não, mas aí você tem o quê? É isso. O que adoece, o que não anda bem é o expressar ou não vivenciar a emoção. Porque assim... Eu tenho um grande amigo que quando ele se aborrece, o que ele faz? Ele quebra tudo dentro, assim, tipo, prato. É uma forma disfuncional. É absurdo. E a mulher dele parar, ela fala assim, fala, amor, toma mais. Ainda convida a galera para quebrar quem tá presente. Se faz também presente para sair quebrando as coisas. Eu acho isso absurdo. Ele tá na parte da disfunção. Ele tá na dor da raiva. E ensina todo mundo a fazer a mesma coisa. Vamos, galera, quebra tudo. Eu acho que ele se mudou, não levou um prato. Eu acho que ele ficou sem prato, sem copo. Eu acho que ele mudou tudo. Isso é tão interessante, a questão de qual emoção está no controle. Por exemplo, uma chuva pode ser, se a tristeza estiver no controle, a chuva pode ser ruim, né? Pode ser muito frio, né? Negativo. Agora, se a alegria estiver no controle, aí ela pode ser, o dia de chuva pode ser divertido. Então, o que a gente tem que puxar aí para nessa situação? Dependendo da emoção que estiver no controle, vai mudar a minha forma de enxergar aquela situação, aquele momento, ou aquela pessoa. Então, é uma coisa interessante a gente frisar essa questão também. Ele quer ir pro lado triste. Vocês já perceberam, né? Eu não consigo. Ele quer, assim, você viu, né, que ele tá trabalhando aquele lado assim, bem psicólogo mesmo, aquela coisa triste. Vamos trabalhar hoje sua raiva, querida. Vamos trabalhar hoje a sua tristeza. Eu não. Eu sou uma pessoa que eu sou alegre. Eu sou uma pessoa que eu gosto da alegria, da felicidade. Estou tentando fechar a porta porque meus cães estão brincando aqui dentro do quarto e eu estou com receio de derrubar tudo. Mas, enfim. Então, o que acontece? Vamos seguir nessa sua linha de raciocínio. A tristeza, a raiva, para mim, é um sentimento que eu não acho legal. Eu prefiro não trazer para a minha vida. Aí você fala assim, Cris, mas quando você fica zangado, você faz o quê? Eu oro para aquela pessoa que me aborreceu. Sabe? Porque, assim, eu já fui evangélica, gente. E aí eu era uma evangélica um pouco atrapalhada. Porque tem aquela coisa que diz assim, gente, olha, a gente ora pro irmão, e a gente pede as coisas, né? E aí eu pego, eu dizia assim, tomara que Deus ponha
a mão sobre sua cabeça. Pronto, eu quase matava o homem. Já pensou a mão de Deus na cabeça de alguém? Então imagine como eu era uma pessoa, né? Enfim. Mas hoje eu aprendi a me disciplinar. Eu não sou mais evangélica, eu sou deísta. Mas assim, eu penso desta forma. Uma pessoa me aborreceu, eu entrego ela para Deus. Eu oro e peço a Deus para que aquela pessoa siga aquele caminho, que o que ela estava querendo, ou que ela buscava, para, tipo, predeterminar o meu caminho, tipo, me desviar de algo que eu queria, alguma coisa assim, que ela seguisse em paz, sabe? Eu torço para que ela seja feliz, porque ela sendo feliz, ela esquece que eu sou uma pessoa feliz, e ela não vai querer me agredir com a maldade dela, com o coração dela negativo, amargo, sem cor. Entendeu? Então, assim, eu não abraço a raiva. Já fiz isso. Meu amigo ali me conheceu nesse momento de ira. Eu estava muito zangada. E aí nós nos aproximamos desta forma. Ele brincou comigo. Eu estava zangada e ele brincou comigo. Mas eu não vou a paralelo. Sabe? Eu não levo isso, não arrasto isso como corrente na minha vida. É aquele momento e ponto. E aí eu procuro, porque, assim, eu vejo que nós somos lado A e B. O lado A de positividade. Por pior que seja a sua vida, você tem que ser positivo. Você tem que buscar o lado positivo da coisa. Você não pode ficar preso, se remoendo ao lado negativo. Não deu errado, paciência. Hoje não deu errado. Mas daqui a 1 hora, 2 horas, você pode estar com a mente mais fresca, provavelmente, e vai fazer com que você encontre um caminho legal para você conseguir resolver aquilo que você achou que estava perdido. Eu não vejo que tudo na vida está perdido. Eu não consigo ver desta forma. Sabe? Eu já tive uma passagem que dizia assim: ai, amiga, deixa lá que vai morrer, porque eu já vi que não vai dar certo. E eu dizer não. E eu acreditar no meu não. E eu buscar daquele não que minha amiga estava vendo, eu acreditar num sim, num possível sim, e ir atrás do meu sim. Você está entendendo? Não é me deixar ser vencida pela negatividade do outro. Então, assim, se no filme tem várias memórias, vários gatilhos que constrói uma personalidade de uma pessoa, por que eu vou pegar só a parte ruim para segurar aquilo ali e me predeterminar a viver naquilo ali? Não. Use memórias que sejam positivas. Use ideias, pensamentos que façam com que remeta você a buscar o seu sim, a você poder dar seu passo. Guardar memórias positivas é legal. Guardar memórias antigas é legal. Mas viver sofrendo com memórias que não foram tão legais é ruim. Quantas pessoas antigamente eram adotadas e sofriam porque tinham sido adotadas? Gente, pelo amor de Deus, por que vai sofrer porque foi adotada? Ah, porque minha mãe deixou. Você não sabe o motivo dela ter te deixado. Você tem que ser grato, é que ela te deu a oportunidade de você encontrar uma família positiva que queria muito você, que quis muito você, que quer muito o seu bem, que adotou você pelo coração. Se ela deixou por A, por B, não interessa. Isso é um problema que ela vai ter que resolver no fundo dela, com ela mesma. Você é que tem que se dar a oportunidade de ser feliz. Você já nasceu novamente em uma outra família que adotou você, que abraçou você. Aí você vai ficar revoltado, vai ficar todo indignado, porque eu sou infeliz, porque minha mãe me deu. Gente, pelo amor de Deus, ficar perdendo o seu tempo, se amargurando com o infortúnio do outro. A gente não pode ficar julgando as pessoas pelas ações delas, que foram, certo, cruciais na vida de vocês. Mas por isso vocês vão ficar se determinando a viver naquilo?
por uma ação negativa de outro? Não. Procure olhar o que você conquistou de positivo. Uma família legal, experiências positivas, pessoas que foram nobres de coração, que pegou uma criança e trouxe para o seio da sua família, ajudou a construir a sua personalidade, teve paciência, teve amor para lidar, de quantidade absurda, de uma nobreza imensa. Então, assim, é bom a gente buscar o lado positivo das coisas. Eu estou falando adoção porque é uma coisa assim que geralmente as pessoas questionam. Ah, não, minha mãe me deu. Sua mãe não te deu. Sua mãe deu a oportunidade de você construir uma outra vida com uma outra família. Seja por qual motivo, aquele motivo dela, ela vai sempre carregar aquela cruz ali. Mas você não precisa compartilhar essa cruz com ela. Sabe? É aquela coisa daquela frase que diz, vida que segue. Não guarde isso na memória. Mude sua memória, trabalhe a sua memória. Não trabalhe isso com raiva, nem com rancor, nem com ódio. Nem traga isso como um mal-estar para você. Mude, codifique isso. Sabe? Codifique. Trabalhe com amor, seja 1000 vezes mais amor do que o que aquela pessoa que passou você adiante. Sabe? Aí meu amigo fala, relacionamento não. Relacionamento sim. Aí eu fui casada há não sei quantos anos, meu marido me deixou por causa disso, aquilo outro. Será que ele só te deixou? Ou se você olhar com outro olhar, dizer assim, não, tudo bem, eu não perdi tempo. Porque antigamente as pessoas diziam assim, né? Ah, eu fui casada há não sei quantos anos, perdi o maior tempo com ele. Você não perdeu tempo. Você deu o seu tempo porque você estava disposta a conviver com aquela pessoa naquele momento. Você achou que aquilo ali era o melhor para você. E agora você consegue ter outra oportunidade de ceder mais um tempo com uma outra pessoa. Até você buscar alguém que te faça de fato feliz. Agora vai viver com não sei quem, por não sei quantos anos, vai morrer ali com uma pessoa infeliz, sem buscar sua felicidade, porque você está casada há não sei quantos anos. Aí a pessoa tem a coragem de chegar para você, ou a covardia, seja lá como a leitura que você queira fazer, e terminar. E aí você chega, pega e fala que perdeu seu tempo. Você perdeu seu tempo porque você quis compartilhar seu tempo com outra pessoa. Você aprendeu, certamente, com essa separação, você vai aprender muitas outras coisas, porque fecha-se uma porta, abre-se outras, e essa porta vai abrir várias possibilidades. Cabe você a buscar o que você quer para a sua vida. Vai viver se lamentando a vida toda, procurando construir algo que terceiros vai chegar para você e vai ficar pontuando o que é bom e o que é certo e o que é errado? Será que você não criou uma personalidade com suas memórias vividas, vivenciadas? Você não consegue construir a sua personalidade e saber o que é bom para você? Você tem que olhar tudo isso. Assim, o que eu quero enfatizar, viu, Cris? Oi. A gente adoece por não expressar as emoções. A gente adoece por não expressar as emoções. Mas expressar o quê? De forma adequada, de forma que você possa transitar. Né? No caso, você não vai ficar só na alegria, você não vai ficar só na tristeza, você não vai ficar só no medo. E não vai ficar só arrastando. Para dizer que o saudável. O que eu estou falando é o seguinte, codificar as emoções, buscar melhorar cada vez mais as suas emoções, sabe? Não é viver, eu vou ser feliz, não vou ser triste. Não, a tristeza nos limita. A tristeza nos dá medo, nos causa medo, né? Por que nos causa medo? Porque você fica triste por você não ter coragem de enfrentar aquilo, de encarar aquilo, como você acha que aquilo ali poderia te causar uma coisa legal. Então, nos limita e nos provoca desafios, né? Sai da zona de conforto. Agora a gente não concordo de ficar arrastando corrente. Eu vou citar duas situações do filme que vai nessa direção que eu estou falando. É o quê? No caso,
toda vez que a alegria ela olhou para a memória, né, que era aquelas bolas, ela, no início ela não enxergou o que eu vou falar agora. Quando ela foi virar a memória, ela percebeu que antes daquele momento de alegria, houve um momento que é onde ela estava chorando. Então, quando ela estava chorando, o que foi que aconteceu? Os pais estavam junto dela. Ou seja, né, qual seria a função ali da tristeza? É essa junção dos pais, da filha ali naquele momento. Houve o acolhimento, houve a união ali, bom, ela se acolheu e ela se reconfortou em relação ao problema que ela estava vivenciando, bom, deu um novo gás para ela. Ela, logo em seguida, as amigas pegou ela e jogou para cima, como comemorando, né, pelos feitos que ela fez no time que ela fazia parte. Outra situação é a questão com o boneco imaginário dela, aonde a tristeza chega, esse boneco está chorando, ele está chorando, e dali ele não saiu, é como se assim, ele ficou cravado ali, naquele local, e não ia sair para mais lugar nenhum, ou seja, a tristeza, ela estava permanecendo mais tempo do que o necessário. Então, a própria tristeza chegou próximo dele, perguntando como se está tudo bem e tal, tocou nele, e aí ele começou a desabar, né, no choro. Quando ele acabou de desabar no choro, houve um alívio. Aí ele levantou e aí foi para o destino, o que iria fazer ali, qual era o propósito real que eles estavam ali naquele momento para fazer. Então essa coisa cada momento a tristeza aliviou, você sentiu a tristeza, pronto. O tempo da tristeza ali, né, encerrou aquela situação. Aí vivenciou a alegria. Aí daqui a pouco teve uma outra situação de medo. Então é esse transitar em cada emoção, né, o transitar, não ficar preso a uma ou excluir a outra que é ruim. Mas o bom é transitar. Ora estou alegre, ora estou triste. Talvez a permanência, que aí é a relação com a mesa de controle. A permanência por muito tempo daquela emoção, aí já começa a gente pensar que alguma coisa está disfuncional. Que alguma coisa não está. No mesmo caso da questão da raiva extrema, quebrar tudo, alguma coisa está errada. Precisa verificar o que está acontecendo. Então, limite, esses ativos... Palmada. Limite que a mãe não deu. Palmada, resolvia. E aí é interessante outro ponto do filme, em relação à questão das memórias. Então, tudo é estímulo, né? Alegria, amor, tudo é estímulo, tanto negativo também, né? A questão da agressão, enfim, tudo é memória. A gente acha, também é um ponto a gente levantar aqui, que a gente acha o fato de a gente não lembrar de certas memórias, também a gente acha que ela não repercute hoje. Tem fatos que a gente não lembra, né, que a gente vivenciou e a gente não lembra, e a gente acha que aquilo, por não lembrar, não repercute ou negativo ou positivamente. Mas tem memórias que vão afetar o nosso dia de hoje, né? Mesmo depois pode ter acontecido quando criança, mas quando adulto pode ainda estar afetando. Então, a gente prestar atenção a esse ponto também é importante, interessante, né? Então, assim, vivencie as suas emoções, né? Vivencie de uma forma que seja bom para você e para as pessoas ao seu redor, né? Expresse, porque senão se ficar dentro, se a gente guarda ou exclui, vai causar algum problema aí, né, em cada um. Então, um dos convites, né, desse filme é que você expresse, não exclua, né, essas emoções. Tenha essa atenção, essa expressão. Né? Se está triste, chore. Se está alegre, fique alegre de verdade. Eu tô quieta. Nós compartilhamos de pensamentos diferentes. Eu digo que eu prefiro
codificar. Mas eu concordo. Até, ó, De certa forma. até no, a outra situação é a questão que quando a alegria, né, sai de cena, as outras emoções ficam todas desnorteadas, ficam perdidas. E aí, a partir disso, acaba o que? Desligando, a gente pode chamar de valores, do que é importante para a menina, que é a questão da família, que é a questão da diversão, que é a questão do time do hockey, né? Então, aquelas ilhas que vão sendo formadas é através das emoções que estão, vamos dizer assim, em equilíbrio, está ali, está vivenciando. A partir do momento que saiu, ficou tudo descoordenado, as emoções, aquela ligação, aquelas coisas deixaram de ser importante e a menina acabou perdendo o sentido da vivência dela, porque ela entrou. Houve uma mudança de cidade, ela estava sem amigos, estava uma nova escola, estava tudo, ela estava triste ali. E aí, dentro dessa confusão de emoções, ela estava perdida, ela entrou num ponto de... ficou sem sentido as coisas. E ali ela poderia... ela já estava entrando numa possível depressão, uma tristeza profunda ali, uma depressão. Então, é uma coisa, justamente enfatizando essa questão do equilíbrio das emoções. É preciso, né? Sim, claro. Então, a partir do momento que a alegria percebeu a importância da tristeza, né? Ela, diferente de outros momentos que estava o tempo todo excluindo, ela trouxe a tristeza de volta, ela incluiu a tristeza, que aí foi o momento que a menina chorou de verdade. E aí, novamente, os pais o quê? Estavam juntos ali para acolher a menina, e ali deu possibilidade de reaver alguns comportamentos de cada um, tanto o pai como a mãe, como se fosse assim, como é que você está, minha filha? E aí, a partir disso, não mostra no filme, mas a questão depois, né, essa questão como volta as ilhas, né? A ilha da família, a ilha do hockey, do time, volta tudo e cria outras ilhas nesse equilíbrio das emoções. É uma reconstrução, né? Assim, eu estou fazendo, né, a leitura do filme e a questão também da questão das emoções, né? Dando esse lado das emoções. É importante. Então, assim, enfim, é uma coisa para a gente experimentar, né? Experimenta ficar presa à raiva. Você pode entrar numa depressão. Experimenta guardar a tristeza. Da mesma forma, você pode entrar numa depressão, uma ansiedade. Por isso que eu prefiro codificar, eu prefiro procurar o lado positivo da coisa e me sair disso. Não ficar presa. É isso que eu estou falando. Você guardar memórias que foram ruins para você e você ficar escrava delas, isso eu acho perigoso. Mas isso é o meu ponto de vista. Entendeu? Uhum. Tipo assim, algo que você vivenciou que não te fez bem e você arrastar aquilo ali. Tipo, eu tive uma relação que não foi muito positiva, então todas as outras pessoas que virão, que eu conheço, eu já vou pré-julgando com aquela memória vivenciada lá atrás, que não foi muito legal, eu guardei, e aí no próximo eu já vou fazer o pré-julgamento, ou então uma comparação. Ah, mas fulano não é igual a ciclano. Ah, porque ciclano talvez seja parecido com... Não, porque eu sofri com não sei quem, então eu não vou dar oportunidade a não sei quem para também não sofrer novamente. Isso eu acho perigoso. É esse tipo de memória que eu acho que a gente não precisa... puxar, você tá entendendo? Arrastar. Mas quando você fala que não foi bom, não gostou, no sentido, é algo que você precisa talvez ver, né? Por que você não gostou, porque você teve toda aquela questão, a gente precisa ver o que foi que aconteceu de fato e se for o caso de a gente guardar, né? Se não foi bom, a gente guardou aquilo,
algum momento a gente tem que reaver isso para poder expressar essa coisa, né, que você falou, das possíveis interpretações das pessoas que podem vir, né, na vida baseada nessa experiência. Então para fazer essa virada ou ressignificação, precisa, né, vivenciar e ver novamente o que foi que aconteceu. E novamente a gente vai pegar o ponto de vivenciar a emoção. Um parêntese aqui, Arte Belba está pedindo para falar sobre o cortisol e suas consequências. O cortisol, eu vou falar para ela, o cortisol, quando está muito alto, o cortisol quando está muito alto, gera estresse, gera medos excessivos. Então, a pessoa pode ficar com ansiedade em excesso, pode causar uma possível depressão. Então, pegando esse ponto, existe dentro do coaching integral sistêmico um exercício bem bacana que a gente fala, que é o IES, né? É a expressão de vitória. A expressão de vitória, que tem todo um motivo, né? Uma pesquisa científica em relação a isso, que faz o quê? Aumenta a testosterona e abaixa o cortisol. Ou seja, se o aumento do cortisol aumenta medo, estresse, então você vai ficar com mais medo, você vai fazer menos coisas, você vai ficar mais na sua, mais quieto, os projetos que você tem, você vai adiar, uma série de consequências em relação a isso. Então, você fazendo esse exercício, baixa o cortisol, aumenta a testosterona, que é o hormônio da ação, da confiança. Então, baixou, aumentou a testosterona, aumentou a confiança, a segurança, e a pessoa parte para a ação. Aí, porque eu acho que a gente está com tempo, e tem uma pessoa que está querendo aprender, que é essa Arte Belba. Então, o que acontece? Você já podia ensinar, aproveitar. A hora é essa. Então, essa é Então, a gente tem que ter cuidado. Então, o bom, né, que o coach integral sistêmico é a neurociência. A gente é uma farmácia ambulante, né? Muita gente não sabe. Então, eu pensei que ela tivesse caído aqui assim de paraquedas, ou tinha trocado de live. Então, assim, em situações de depressão, por exemplo, ou a questão de ansiedade, dependendo do grau, as pessoas vão tomar remédios, no caso da depressão, para aumentar a questão da serotonina. Né? Remédios para regular isso. Quando não regula, a pessoa volta a ter a vida cotidiana normal. Aí a questão da ansiedade, o excesso, né? Então ele vai diminuindo também o cortisol e regulando essa parte também para a ansiedade. Né? Tem situações que é preciso, tanto na questão da ansiedade, tanto na questão da depressão, e é para justamente regular esses hormônios. Então é importante né, esclarecer um pouco mais isso, porque eu não sabia. Eu conheço o coach como um treinador, uma pessoa que vai trabalhar você, que ela vai orientar você, que ela vai te guiar. Né? Mas sobre a farmácia ambulante, junto a isso tem as bases, né, teórica, tem a psicologia positiva, tem a neurociência, tem a física quântica. Então é um trabalho bem interessante, né? A gente acha, né, tem essa coisa, né, como eu estava falando na live, né, que eu estava participando junto com a Valéria, existe essa questão às vezes a gente vê um olhar de fora, então pouco, né, às vezes pouca informação que chega até a gente, e a gente não tem a noção, né, mais ampla dessa atuação, né? Então, dentro essa questão de baixar o cortisol, tem a questão também da ocitocina, que é um hormônio também. Que hormônio é esse? Quando a criança, né, quando nasce, então quando é bebê, junto com a mãe, a criança está junto do corpo da mãe, esse contato produz ocitocina. Para algumas pessoas, qual seria um meio também de alcançar isso? Às vezes a pessoa pode comer chocolate, também é uma substância parecida que é produzida, que é a questão do bem-estar, né, da questão da segurança, no caso da ocitocina, junto com o bebê, junto com a mãe.
Porque isso tem a ver isso tem a ver com essa live, né? Só que a gente não vai poder explanar mais, né? Mas, assim, a questão, o quanto esses hormônios, né, a quantidade de hormônios produzida no nosso corpo vai produzir as nossas emoções. No caso, o cortisol alto vai produzir mais estresse, mais medo. Então, essa parte de hormônio é bem interessante a gente poder entender um pouco mais, para poder também entender a questão das emoções. Vamos lá, vamos ir fechando a live, né? Qual foi o seu maior aprendizado do filme, Feliz? O meu? Fala para mim. O meu? Qual foi o maior aprendizado do filme? O meu é valorizar todas as memórias que construíram, me fizeram, né? Me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje, né? De um caráter legal, buscando ser muito sincera, mesmo desagradando alguns amigos. Mas a escolha que eu fiz na minha vida é sempre buscar construir uma pessoa positiva, né? Porque eu acho que negativo já, o mundo já está tão cheio, né? A gente já está tão assoberbado de tantas coisas. E de repente, quando a gente encontra até uma pessoa positiva, tem gente até que olha assim e fala assim, pô, você é tão legal, mas eu não estou nem tão acostumado assim, com tanta gente, uma pessoa legal. Até se causa estranheza, a pessoa fica até desconfiada, né? Mas eu procurei ser esta pessoa, né? Buscar ser uma pessoa positiva, a ser uma pessoa sincera. Se tiver que ter encarada como, tá vivendo no mundo de Alice, pode ser. Mas eu estou sendo eu estou sendo honesta comigo, com os meus princípios, com a vida que eu escolhi. Então eu acho que isso é o que é o positivo, é o bacana da vida, é que a gente tem a oportunidade de todo dia fazer uma escolha. E essa escolha é que a gente tem que abraçar e trazer como positividade para a gente, entendeu? Eu acho que não usando os outros, não trazendo coisas ruins para os outros, não prejudicando os outros, eu acho que é a melhor personalidade que você pode construir hoje em dia. Né? Um aprendizado, né, que eu tive foi a questão de você expressar, né? Você expressar as suas emoções, né? Não tem emoções ruins ou boas. Você pode adoecer por não expressar essas emoções. O medo, por exemplo, ele pode trazer a questão da proteção. Você está ligado no perigo iminente. A questão do medo. O medo, ele traz limite. E aí te protege, né? Isso era lá atrás, tinha essa questão da proteção, né? O medo dos perigos, né? dos predadores. Então, existia isso, né? E aí, com o passar do tempo, a questão de algum perigo iminente, algum lugar desconhecido, mas a questão é você ficar nesse medo. Esse medo te paralisar. Esse excesso de medo é que começa a criar uma disfunção. Então, a gente precisa começar a perceber esse nível. Que também é contraditório. Por quê? Porque as pessoas chegam assim e falam assim, não, olha só, não, eu tive medo daquilo, até que eu encarei de frente e hoje eu descobri que aquilo ali era meu ponto de partida, era meu ponto que eu precisava sair da minha zona de conforto. Mas o medo não é o desconhecido? O medo é o desconhecido, o medo é o provocador. Tá? Então, a decisão é se você vai ficar, você vai ficar no medo ou vai enfrentar aquele desconhecido. Não é o medo em si que é o problema, é a sua decisão de enfrentar ou não aquilo. Aquela zona de conforto, aquele desconhecido, né? Aquele sinalizar inicial, é desconhecido, o medo é evidente. E depois eu posso enfrentar, eu posso ir além. Sim, então, é esse ponto. Então, a pergunta, você vai ficar no medo ou vai enfrentar? Você vai além do medo que você está sentindo. E é assim, esse filme traz a questão da importância das memórias, que a gente pode criar boas memórias, dependendo da forma como a gente vive no nosso dia a dia, a gente pode ter escolher o que a gente vivencia, e também
a tristeza, ela pode aliviar, né, esses problemas, pode aliviar, acalmar nossas emoções. E a questão do medo também pode nos sinalizar o quanto das coisas podem dar errado e você se preparar ou criar soluções para essas possíveis coisas que podem dar errado. Então também pode, aquilo a gente pode tirar um aprendizado, aquilo a gente pode ter um papel, uma funcionalidade de cada coisa. Eu vi você finalizando. Boa noite a todos. Muito obrigada por tudo. Vai desculpando qualquer coisa. Então, até a próxima semana, ou até amanhã, né? Quem puder, pode acompanhar a live amanhã, tá? Um abraço a todos. Fique com Deus cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau.